Gente, vamos dar sequência aqui. Mil desculpas, eu acabei tendo que finalizar o vídeo anterior que me ligaram aqui, acabou atrapalhando. Mas enfim, vamos lá. Então, como eu estava falando, a gente tem o exemplo da própria Áustria, né, que faz parte da Star Alliance. A British, que faz parte da One World. A gente tem a Cathay, que faz parte também da mesma aliança. A Finnair agora que faz parte também da One World, que agora inclusive faz parte do ecossistema dos Avios. A gente já falou com vocês sobre isso em outras oportunidades. A própria Lufthansa, que faz parte da Star Alliance, a Malaysia da One World, a Royal Jordânia da mesma forma, a Suíça da Star Alliance e a Virgin da SkyTeam. Por que eu tô falando sobre isso? É porque para mostrar que em que pese uma determinada empresa não fazer parte de uma aliança aérea, que é o caso da Latam, isso por si só não impede que a mesma tenha acordo bilateral com outras empresas, tá? Essa é justamente a razão pela qual a gente consegue fazer uso da tabela fixa para fazer a emissão dessas passagens. Mas então vamos lá, agora propriamente eu vou mostrar para vocês o exemplo da tabela, tá? Que é a tabela referencial dos resgates. Então vamos lá, eu tô aqui no site do Latam Pass, especificamente na parte que mostra a precificação das regiões. Então a gente tem como verificar aqui, por exemplo, a gente tem primeira classe, a gente tem classe executiva, premium economy e classe econômica, que tá por padrão selecionada, tá? A gente tem dois tipos de tabela. A tabela que a gente não usa mais, que era até o dia 28 de julho, que sofreu um reajuste. De forma que a gente passa a usar agora essa que é a partir do dia 29 de julho, tá bom? Essa que a gente vai usar como referência. Tenham em mente, esse detalhe é muito importante, que no caso a Latam, por questões estratégicas, mercadológicas, ela não entende que o Brasil, entre aspas, entenda o que eu tô falando aqui, tá? Que não é questão geográfica. Ela não entende que o Brasil está na América do Sul. Tem uma tabela diferente pro Brasil, uma tabela especificamente aqui no caso da classe econômica da Argentina e outra tabela da América do Sul. Então isso é muito importante, porque supondo que a gente vai emitir um voo saindo da Argentina, a gente não pode usar como referência a tabela da América do Sul. Da mesma forma, se a gente fosse fazer um voo saindo do Chile, a gente teria que olhar na América do Sul. Então tem que saber exatamente como funciona essa precificação, tá? No caso de um voo que saia do Brasil, a gente tem que olhar essa referência aqui, tá? Aí nós temos aqui, por exemplo, ó, a Argentina. No caso da classe executiva, não está constando do site da Latam uma tabela própria, tá? Nós temos a América do Sul, nós temos a América Central, nós temos a América do Norte, nós temos Europa, Oceania, Oriente Médio, África, Ásia Oriental e a Ásia Ocidental, tá bom? E por aí vai. Por que esse detalhe é importante? Antes nós tínhamos um voo da Qatar, que por hora está suspenso, que saía, é o voo da Quinta Liberdade do Ar, né? O voo, que basicamente funciona a Quinta Liberdade? O voo saía de Doha, né, no Catar, vinha para o Brasil, para São Paulo. E de São Paulo ele seguia para Buenos Aires. Então esse voo entre São Paulo a Buenos Aires e Buenos Aires a São Paulo é justamente o trecho da Quinta Liberdade do Ar. E a gente conseguia emitir esse voo na classe executiva da Qatar, antes do reajuste, por 120 mil milhas. Mesmo que não tivesse, na época, um voo direto entre Buenos Aires para Doha, tá? O voo fazia conexão em São Paulo, então nós conseguimos emitir esse voo por 120 mil milhas. Tá bom que teve reajuste nessa tabela, tá? Mas só quero mostrar que é importante a gente conhecer essas diversas regiões. Mas vamos voltar, por exemplo, do Brasil. Como eu tava falando, um voo da Delta, por exemplo, de São Paulo para Atlanta, tá? Um voo de São Paulo para Atlanta, a gente tem que olhar aqui, ó, Brasil. Então, saindo do Brasil para América do Norte. Hoje, a gente conseguiria fazer essa emissão em classe econômica por 57 mil milhas mais taxas, tá bom? Antes, a gente podia emitir para qualquer lugar da América do Norte, ainda que tivesse conexão. Desde que houvesse, claro, disponibilidade. Infelizmente, agora a regra mudou. Então, a precificação é somada quando a gente muda que tem voo com conexão. Enfim, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Não vou falar sobre isso agora para não ficar muito longo. Então, basicamente, depois vocês podem fazer alguns exemplos, simular algumas coisas aí, verificar como funciona a tabela. Eu não vou falar sobre isso de uma forma mais longa não, tá? Então eu queria mostrar para vocês justamente o caso da Latam, que a Latam usa um sistema misto de precificação. Ao passo que ela utiliza a tabela dinâmica para voos puros com a própria Latam, ela utiliza a tabela fixa para voos com parceiros. Tá? Isso não quer dizer que a gente não consiga emitir também de forma dinâmica um voo de São Paulo para Verona, por exemplo, na Itália, que eventualmente tem uma conexão em Paris, e esse segundo trecho seja realizado com a Air France, tá? Isso não é impeditivo, porque nesse caso vai ser precificado dinâmico também, ainda que seja uma parceira da Latam. Eu estou me referindo de uma forma pura à tabela fixa, aquela que a gente tem previamente a informação do resgate, e não vai mudar de acordo com o país, e sim com a região, tá?
E basicamente, o que acontece? Só fazer um parênteses. Quando a gente pesquisa um voo no Google Flights, por exemplo, em dinheiro, a Latam tem uma particularidade muito interessante, porque as passagens com milhas tendem a acompanhar o preço das passagens comerciais, ou seja, as passagens em dinheiro, né, pagas no cartão de crédito, digamos assim. Por quê? Porque se a gente encontra no Google Flights, ou então até mesmo na pesquisa direta no site da Latam, um voo mais barato entre um determinado origem e destino, a tendência é que naquela data especificamente, para essa mesma origem e destino, esse voo também esteja mais barato para emitir com milhas na própria Latam, tá bom? Na tabela dinâmica. Eu vou pausar o vídeo e vou dar sequência para vocês.